defender minha causa. Acreditai-me por minha honra e respeitai minha honra para que possais acreditar. Se houver nesta assembleia algum amigo caro a César, digo-lhe que o afeto de Brutus por César não era menor do que o dele. Se esse amigo então perguntar por que Brutus se levantou contra César, esta é a minha resposta. Não porque amasse menos César, porém porque amava mais Roma. Quereis que César vivesse e morressem todos escravos? Ou que César vivesse e vivessem todos livres? César era meu amigo e eu choro com ele. Ele foi afortunado, eu me alegro. Ele foi valente, eu o venero. Mas como ele foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas para a sua fortuna, honra para seu valor e morte para a sua ambição. Quem aqui tão vil que deseja ser escravo? Quem aqui tão fraco que não ama sua pátria? Quem aqui tão estúpido que não ame mais Roma? Nada mais fiz com César do que teria feito com Brutus. Estou pronto a usar este punhal contra meu peito. E se Roma quiser reclamar minha morte. Obrigado. Eu quis fazer essa introdução, e antes de agradecer ao Geiso pelas palavras dele, e agradecer a vocês por essa tarde aqui, é bom que o Shakespeare tem sempre palavras para tudo. E aqui, no público, tem uma das peças que eu vou usar aqui para vocês, tem uma sentença muito forte da peça Henrique V, que ele, desculpe eu usar o inglês, não é para demonstrar nenhum tipo de erudição, apenas que parece muito com o que está acontecendo aqui, que ele fala, que inclusive virou o título depois do filme do Steven Spielberg, que todos vocês devem ter visto, que ele diz, we few, we happy few, né? We band of brothers. Nós felizes poucos, nós um bando de amigos. Então vocês são os felizes poucos que estão nesse momento aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal ouvindo a mente mais criativa da história da humanidade, que é William Shakespeare, que vocês não vão esquecer depois dessa palestra que eu vou fazer para vocês. Então Shakespeare, poder, administração, normas, valores, liderança, mas na verdade eu vou fazer até mais improviso, até visto sempre que eu tenho uma plateia, eu olho para ela e aí eu crio, eu mudo, eu altero, mas vou ficar dentro do serviço público, mas vou trazer para ele a emoção que vocês vão ter quando eu vou falar do Shakespeare. Então vamos lá. Shakespeare, vida e obra, está aí ele, a mente mais criativa da história da humanidade. E quando eu digo que é a mente mais criativa da história da humanidade foi porque ele escreveu 38 peças teatrais, 154 grandes sonetos, 4 grandes poemas. É o maior verbete da internet, quem quiser pode olhar no Google agora e vai encontrar 150 milhões de páginas sobre Shakespeare. É o pai do teatro ocidental, praticamente tudo vem dele, cinema, televisão, tudo que vem do mundo das imagens vem do teatro de Shakespeare. Essa cidadezinha, Estado, fica a 140 quilômetros, mais ou menos de Londres, 138 quilômetros de Londres. Ele nasce em 23 de abril de 1564, viveu 52 anos. Ali é a casa que ele nasceu, chamada Henry Street, ali é a igreja onde ele foi batizado, a chamada Holy Trinity Church, ou Igreja da Santíssima Trindade. O clima está tão seco que você tem que tomar água o tempo todo. Ele era filho do prefeito da cidade, na época não era bem prefeito, porque era chamado de bailiff, uma espécie de presidente da Câmara de Vereadores. O pai dele era comerciante de lãs. Ele foi o 8º filho de uma família também que não construiu muita coisa. O pai dele casou com a mãe, a mãe era rica, o pai era simples, então ele não era de família aristocrática, não cursou nenhuma universidade, não fez faculdade. Na Inglaterra, naquela época, você só tinha 2 universidades, que na verdade a Inglaterra só teve 2 universidades até 1856. As 2 famosas, Cambridge e Oxford, só foi ter a Universidade de Londres em 1856. Ele não fez faculdade. No entanto, criou o maior vocabulário entre todos os escritores em todos os tempos. Utilizou um vocabulário de 21 mil palavras. Só para comparar, se nós formos pegar um outro gigante, Machado de Assis, usou apenas 12 mil palavras, Machado de Assis. O Molière, que seria um concorrente do Shakespeare, usou apenas 3 mil palavras. E mais incrível, dessas 21 mil palavras, ele inventou 2.032 da sua inteira criação. A palavra aqui, alligator, né, crocodilo, jacaré, é criação dele. A palavra epileptic não existe antes
das obras do Shakespeare, que ele escreve entre 1587 e 1612. Aqui é o teatro, o famoso teatro. Eu gosto de citar essa sentença do grande poeta americano chamado William Carlos Williams, que ele diz que Shakespeare é a maior de todas as universidades. Praticamente todo o pensamento ocidental vem a partir dele. Ali a chamada embaixo é a Royal Shakespeare Company, uma das companhias de teatro mais famosas do mundo. Na verdade, os grandes atores do mundo, principalmente do mundo anglo-saxão, que domina muito o cinema, você tem o Actors Studios em Nova York e você tem a Royal Shakespeare Company lá na beira do rio Stratford, né, um lugar muito bonito na cidadezinha, e lá se formam os atores ingleses, então, muitos que vocês conhecem que estão aí, o Ralph Fiennes, Joseph Fiennes, e em cima é o chamado teatro, é o mesmo, ele fica ali em Londres, ali perto da London Eye, da Roda Gigante, fica o teatro dele, quem já foi a Londres deve conhecer. O teatro é aberto, uma parte no teto, porque as peças na época eram encenadas 13h, jogando tomate, todas aquelas brincadeiras que tinham no passado. Bom, aí é um pouco da obra dele que eu já tinha citado para vocês inicialmente, das 38 peças teatrais. Nessas 38 peças teatrais, ele traçou um panorama da natureza humana completamente de caráter inigualável. Nessas 1.200 personagens, tanto que o grande pensador, escritor, o gênio alemão Goethe, o Johann Wolfgang von Goethe, no século XIX, deu a ele um epíteto de O Homem de Mil Almas, por conta da quantidade de personagens que ele criou. E nesses 1.000 personagens ele traça um painel da natureza humana, desde o rei, passando pelo mendigo, a prostituta, a mulher leal, o bêbado, o drogado, praticamente todas as pessoas ele deixou uma palavra. Cada uma dessas pessoas ele traçou um painel. As peças que nós vamos trabalhar aqui, eu vou usar praticamente 4 peças dele. Eu vou usar Júlio César, eu fiz questão de declamar para vocês inicialmente o discurso do Brutus. Vou usar Medida por Medida, que é uma peça muito forte na área do direito, praticamente no Distrito Federal, todo mundo tem 2 faculdades, a da sua paixão e depois direito, ou então direito depois uma paixão, né? Eu aprendi isso, eu que sou novato aqui no Distrito Federal. Vamos usar Henrique V, que eu acho que tem muito a ver com vocês sobre a questão da liderança, e vou usar também Hamlet, e Hamlet também porque é a obra máxima do gênero humano. Bom, isso é uma sentença do Hamlet, está aí o grande ator Laurence Olivier, talvez considerado o maior ator do século XX, eu acho que quase todo mundo acabou vendo alguma coisa dele. E essa é uma sentença que ele diz lá, né? Sabemos o que somos, não o que podemos ser, que eu quero iniciar com esse epíteto e no final eu vou concluir com ele com uma outra sentença. Todas as peças do Shakespeare, elas têm 5 atos. Elas têm 5 atos. E então eu denominei essa primeira de primeiro ato na peça Júlio César. Arrogância do Júlio César, inveja do Cássio, ingenuidade de Brutus, malícia de Marco Antônio levam o Império Romano ao caos. Lembrando que essas 4 pessoas, essas 4 figuras que aí estão, eram senadores naquela época. O Senado romano tinha em torno de 600 senadores. Girava entre 500, 600, 550 e etc. No auge do Império Romano, a quem todos nós devemos o que nós temos de bom ou o que temos de mal hoje, né? O Império Romano moldou o Ocidente, né? O Júlio César era essa figura aqui, foi uma figura tão grande, foi uma figura tão grande, esse homem viveu 55 anos, morreu, mataram-no antes de completar os 56 anos, que quando, do século XIX, tanto no século XIX como um pouco antes também, tanto a Rússia, que deu a palavra de czar ou czar, ou quando a Alemanha se unificou em 1865, 71, naquelas guerras feitas pelo Bismarck, unificou a Alemanha, que era uma colcha de retalhos, de estados, ele se denominou Kaiser, que é César em alemão, czar em alemão. Então, 4 grandes nações naquela época deram um nome, foram procurar uma figura que tinha morrido 1800 anos atrás, porque ele tinha sido uma figura tão grande
que eles deram esse nome. Então, no Império Turco Otomano deram um título que era o de César. Na Bulgária também era czar. Na Alemanha, que era um povo extremamente orgulhoso, e na gigantesca e poderosa, complexa Rússia, né, a maior nação naquele período, e ainda hoje é a maior nação, 2 vezes o tamanho do Brasil, deu o nome de czar. Pois muito bem, essa figura que viveu 55 anos, que nos moldou, foi utilizada pelo Shakespeare para mostrar o quanto aquelas primeiras afetos humanos que eu mostrei ali para vocês, a arrogância, a malícia, a inveja, o quanto elas têm impacto. Isso é banal para vocês, para todos nós. Nós sabemos o quanto a vaidade é perigosa, nós sabemos o quanto a luxúria pode nos levar à perdição e pode também destruir uma nação, pode destruir uma instituição, pode levar o ser humano à bancarrota. E o Júlio César, o Shakespeare, quando escreveu a peça, ele se baseou na obra de um escritor romano chamado Plutarco. Tanto que até se critica às vezes o Shakespeare por falta de originalidade, porque ele pegava uma peça banal, um texto banal, uma história, e ele a romantizava. E pegava essas personagens, como ele pegou o grande Júlio César, em cima do que o Plutarco tinha dito, e trouxe ele assim mostrando o quanto as emoções tiveram um poder devastador em cima do Júlio César, né? Então o Júlio César é um período extremamente cruel, vocês sabem, a gente vê nos filmes de Hollywood extremamente bem construído, todos aqueles filmes, como um dos últimos que fez muito sucesso foi o Gladiador, né? Tanto que uma observação, ele foi uma figura tão grande na história que quando ele morre, quando ele é assassinado pelo Brutus, ele nasce em 100 e morre em 44 a.C. Aí, durante 3 anos, a Roma mergulha na Guerra Civil. Nesse período que Roma mergulha na Guerra Civil, quem cresce é o chamado Otávio Augusto. Então, de 27 a.C. até a altura, mais ou menos, do ano 99, 12 homens ocuparam o título de imperador de Roma com o nome de César. Aqueles cruéis, Nero, Calígula, Cômodo, Nerva, vários deles. Que na verdade não é o que nos interessa. O que nos interessa é o que o Shakespeare diz dele. Então, o Júlio César no Senado, naquele período Roma era como se fosse uma república. Não com as características de hoje. Então eles tinham muito orgulho daquilo, era um povo extremamente, se achava que eram descendentes do pessoal que fugiu da guerra de Troia, de Cássio. E aí esse Cássio, que foi amigo dele de infância, e aí eu posso trazer para alguns de vocês para lembrar do que a gente passa ao longo da vida, o Cássio passa a ver que o Júlio César se tornou uma figura muito grande, muito poderosa, e passa a ter inveja e pensa em matá-lo. E aí, um senador comum, o Júlio César conquista aquela parte da Europa, gigantesca parte da Europa, que chama das Galhas. O Júlio César conquista o que hoje é a Alemanha, passa da França, Luxemburgo, Bélgica, aquela parte rica, que não era totalmente desconhecida, que era dominada por aquele povo que ele chamava de bárbaros. E o Cássio começa a envenenar a alma do Brutus, dizendo, olha aqui, gente, olha essa sentença de invejoso, como ela é forte, né? Hoje, meu amigo Brutus, ele diz, ele cavalga, amigo, o mundo estreito como um colosso, enquanto nós, homens pequeninos, andando por baixo de suas gigantescas pernas, né? Você vê a inveja demonstrada pelo Cássio, por favor, gente. E aí, eu cito essa do Otelo do Hamilton, mostrando quando o Shakespeare diz, a inveja se manifesta por remédio da calúnia, que fere pelas costas e ataca a mais branca das virtudes. E numa sentença do Hamlet, quando ele está tendo uma discussão com a namorada, com a paixão dele, que é a Desdemona, ele diz, mesmo que sejas tão pura quanto o gelo e casta como a neve, não escaparás aos golpes da calúnia. Ninguém escapa da calúnia. Principalmente no ambiente de trabalho, muitas vezes você se defronta com alguém que não te cumprimenta, que não fala, eu sei como é que é, principalmente dentro do poder público, das instituições, mesmo privadas ou qualquer outra, muitas vezes você calunia alguém e aquela coisa fica. E aquela coisa tem um poder destruidor, um poder maléfico, de afastar as pessoas de você. Né? Por favor, gente. Né? E aí, ao mesmo tempo, você tinha a ingenuidade do Brutus. O Brutus é uma espécie de filho querido do Júlio César, e tal, porque ele era filho de uma namorada do Júlio César, né? E ele acaba caindo na armação do Cássio, né? E vão matar o Júlio César.
Né? Aí eu coloquei essa sentença para você, que olha que beleza, gente, desse anunciado. Quando ele fala, o Brutus fala uma vez, quando ele descobre que o César está querendo ser ditador, ele não entendia isso, ele diz, olha, todos nós nos levantamos contra o espírito de César, e no espírito dos homens não existe sangue. Porque não podemos matar o espírito de César sem desmembrar o César. Quantos de vocês, não sei, em algum momento das suas vidas, tinha alguma pessoa que você ama, que você gosta, e aquela pessoa tem algo que pode destruí-lo, que seja droga, seja álcool, seja luxúria, seja algum tipo de vício, cigarro, que pode, poxa, o que eu posso fazer? Uma pessoa que eu tanto amo, o que eu posso fazer para tirar isso dele sem matá-lo? Será que não dá para tirar? Para matar tem que desmembrar. Então ele diz, por que não podemos matar só o espírito dele e deixando-o inteiro? E é isso que ele pensa no Júlio César. E é isso que o Shakespeare está dizendo para todos nós, que muitas vezes nós temos essa vontade de fazer com alguma pessoa que está ao nosso redor, ou alguma pessoa que a gente ama. Gente, por favor. Né? E aí eu coloquei, pode pular, deixa aí, que foi uma das que eu citei. Aí está o grande ator James Mason, que eu acho que muitos devem ter visto aqui no passado, foi um ator que fez 20 Mil Léguas Submarinas, foi um ator muito, muito badalado no período dele, né? E ele diz, isso aqui em inglês é belíssimo, porque infelizmente, né, perde. Então, não porque amava a mim, ele diz, matei, não porque amasse mesmo César, mas porque eu amava mais Roma. E estou pronto a usar este punhal contra o meu peito, se Roma quiser reclamar minha morte. Olha, você dizer o seguinte, é como você dizer assim, não, eu fiz isso pelo tribunal, pela instituição, não porque não é que eu não amasse menos ele, não, é porque eu amava mais minha casa, eu amava mais minha família. É mais ou menos o que Shakespeare quer dizer pra gente. Entendeu? E a malícia do Marco Antônio. Tá aí o grande Marlon Brando, que é considerado o homem mais belo do século XX, né? O Marlon Brando, praticamente no início da carreira dele, o cara que fez o Poderoso Chefão, dos filmes mais aplaudidos de todos os tempos, né? E aí ele, na malícia dele, ele usa a sentença: o mal que os homens fazem perdura depois deles. Frequentemente o bem que fizeram é sepultado com os próprios atos, que é mentira. Na verdade, o mal não fica. Depois que uma pessoa morre, normalmente o bem é que é perpetuado. Aquilo que as pessoas construíram. O mal, embora se falhe, o mal é enterrado, né? Então ele usa essa malícia porque ele está na praça pública, e isso aconteceu realmente, do ponto de vista histórico. Esse filme, se algum de vocês se interessar depois, esse filme ele tem disponível no YouTube. Esse filme ganhou 5 Oscars, perdeu o Oscar principal por nada, em 1953, um filme belíssimo, belíssimo. Para quem está dentro assim, do poder político, para qualquer tipo de pessoa, mas para quem está dentro do poder político é muito interessante vê-lo, né? Por favor, Gilson, né? E aí eu passo para Júlio César e quero agora passar para vocês o segundo e terceiro ato do livro, que é o Mercador de Veneza, medida por medida, e que aí tem um pouco a ver com vocês. Embora eu não vá fazer a palestra da forma como eu gostaria, porque eu geralmente faço para públicos maiores e tal, mas eu vou aqui conversar com vocês, mostrar algumas coisas para vocês. Então, o Mercador de Veneza, o Estado de Direito, a busca pelo interesse público, a importância de um contrato para que uma sociedade, para que um Estado, uma cidade funcione, né? A importância da legalidade e uma hierarquia nos direitos. Sheila, por favor. Aqui, quem é formado em Direito provavelmente deve ter passado em algum momento de suas vidas pela peça O Mercador de Veneza, que é uma peça que é discutida praticamente em todas as escolas vou dizer do mundo, mas do Ocidente, todo mundo sabe que ela é. Então, tem ali um livrinho, né, que é A Luta pelo Direito, do Rudolf von Jhering, um livro de 1870, naquele período que o direito está se estabelecendo, muito forte na Alemanha, e ele escreveu um livrinho, A Luta pelo Direito, que ele é adotado em várias universidades, em várias escolas de direito, praticamente do mundo todo. E nesse livro, Rudolf von Jhering, quando escreveu esse livro fez um sucesso gigantesco na Alemanha, que a Alemanha realmente é quem naquele período é a nação realmente onde a nossa Constituição, inclusive, vai depender a partir do Carl Schmitt. E aí, no Mercador de Veneza, ele faz uma briga com o Shakespeare. Se você pegar o livrinho, A Luta pelo Direito, 30% do livro, logo no início do livro, é ele brigando com o Shakespeare. O Mercador de Veneza é um enunciado aparentemente simples e ao mesmo tempo complexo. Ele encerra praticamente 3 grandes temas, que foi inclusive um livro que chocava o Sigmund Freud. Ele mexe com psicologia, com a economia
e com direito. O Mercador de Veneza é o seguinte, o Antônio, o Mercador de Veneza, na verdade, é um cara chamado Antônio. Ele está com seus navios viajando, está sem dinheiro, e um amigo está precisando de um dinheiro para comprar um dote, para casar com uma moça, e naquela época tinha a história do dote. Ele não tinha dinheiro, vai ao amigo e pede 3.000 ducados, 3.000 dinheiros para poder casar com a Pócia. E aí ele não tem esse dinheiro, mas ele tem ali um rico mercador judeu, o Shylock, né? Extremamente bem interpretado no filme pelo Al Pacino, né? Que o filme é disponível para quem quiser ver, já que o cinema praticamente enfrenta tudo, vê tudo. E aí ele vai lá e pedir um dinheiro para o Shylock. A peça é uma espécie de uma comédia, engraçada, né? Aí ele chega para o menino, vai pedir o dinheiro, diz, não, eu empresto, desde que você deixe, se você não pagar no prazo estabelecido, eu posso cortar 1 libra de carne do lugar mais perto do seu coração. Doido o contrato. Aí o amigo disse, não, dessa forma eu não quero dinheiro, não, eu não quero emprestado, não, isso é só uma brincadeira e tal. Aí fecha o contrato. 90 dias, se não pagar, vai ter que pagar, vai ter que cortar a libra de carne. Chega no dia, ele não tem dinheiro, e o Antônio ele vai cortar a libra de carne. E aí, quando vai cortar, essa carne te pertence. Quando eles estão lá na discussão, aí um cara grita, um amigo dele, olha, pisa uma vez sobre a lei, pisa somente uma vez sobre a lei. E Veneza, naquele momento, que se passa a peça, a Veneza entre mais ou menos ali 1.300, mais ou menos 1.250 até a descoberta do caminho marítimo para as Índias, 1400, Veneza era o lugar mais rico do mundo. Quem já foi a Veneza viu toda aquela beleza, né? Tanto que ela foi aterrada, para quando na Rota da Seda, para quando os comerciantes passassem, vissem o esplendor de Veneza, né? Então você tem lá a Catedral de São Marcos, você tem o Palácio dos Doges, lugares belíssimos, né? Que infelizmente por conta disso a gente sabe que todo inverno, todo período, quando chove muito, Veneza fica inundada, aquela belíssima Catedral de São Marcos. E aí a Veneza é uma cidade muito rica, aí ele diz lá, não, aí o Doge na época, que inclusive esse palácio que tem lá ao lado da Praça de São Marcos, quem foi lá já deve ter visto, ele que é um dos lugares que, repente, o cartão postal de Veneza principal é a capital de São Marcos, a Catedral de São Marcos e o Palácio dos Doges. Aí o Doge, não pode ser, não há força em Veneza que possa alterar um decreto estabelecido. Um precedente tal introduzia no Estado inúmeros abusos. Isso hoje é banal, isso hoje é aparente banal, mas se você for trazer isso, se você for pegar isso em 1580, 1590 ou 1597, quando é escrito o Mercador de Veneza e tal, isso era quase uma revolução, né? Então a cidade rica, a cidade comercial daquela, o contrato tinha de vigor. Aí ele diz, não, o Doge não pode impedir o custo da lei. As garantias que os estrangeiros encontram em nosso meio, em Veneza, não poderia ser suspensa sem que a justiça do Estado ficasse comprometida aos olhos dos mercadores de todas as nações. Isso é quando o menino, o grande, né, o grande jurista alemão, o Rudolf von Jhering, viu isso, ele e um outro chamado Joseph Kohler disseram que o direito alemão, que o direito devia mais ao Mercador de Veneza do que todos os contratos, desde as pandectas que foram escritos no Império Romano até agora, por conta da importância do Mercador de Veneza ao mostrar a coisa do contrato. Então o Mercador de Veneza foi durante muito tempo uma referência para todos os estudiosos. Por favor, Gelo. Né? Busca pelo interesse público. E medida por medida é uma outra que é muito interessante. Eu coloquei essa sentença para vocês, né? Olha, gente, que sentença bonita para qualquer pessoa de qualquer coisa. Quando ele vai, já eu falo direito que é medida por medida, mas olha que coisa linda. O céu faz em nós o que nós fazemos das tochas. Não é para elas mesmas que nós as acendemos. Pois, se nossas virtudes não irradiam fora de nós mesmos, é como se nós estivéssemos de todos. O céu só forma grandes almas para grandes fins. Essa história é bem interessante de medida por medida. Isso é um duque falando, na verdade ele é um hipócrita, mas Shakespeare muitas vezes bota sabedoria na boca também de um hipócrita. E aí, medida por medida, o enredo é esse. Na verdade, Shakespeare tira da Itália, as coisas passam na Inglaterra, ele usa nomes italianos e coloca a peça como se fosse em Viena, na Áustria,
Na verdade, não tem nada a ver, porque era tão cruel o mundo naquela época que a Inglaterra estava vivendo aquela mudança, né, da Igreja Católica para o Anglicanismo. O Henrique VIII, aquele das 6 esposas que todo mundo vê nos filmes, etc. O Henrique VIII estava mudando a igreja e aí estava mudando a coisa. Então, pra vocês terem uma ideia, qualquer pessoa que era considerada papista, eles carimbavam com ferro a fogo, ou na testa ou no braço. Então Shakespeare precisava se disfarçar para que as pessoas não vissem o que é que ele pensava, né? Aí, Shakespeare, por favor, né? Já eu volto aqui no interesse público. Então eu vou contar rapidinho qual era o enredo de Medida por Medida. O Duque, a cidade de Viena, tinha se transformado, foi uma cidade muito que era puritana, mas virou uma cidade que perdeu, cheia de lupanares, cheia de bordéis. A cidade virou realmente um antro de luxúria. E ele resolveu se afastar, usou um capuz, passou a andar pela cidade e pegou o homem mais recatado da cidade, o senhor Ângelo, que ele até usa. O Shakespeare diz o seguinte: homem a quem os aguilhões da carne nunca aferroaram, a quem mitiga o seu corpo mediante a meditação e o jejum. Ou seja, o cara era um puritano. Então ele pegou esse puritano e colocou para ser o novo juiz da cidade. E naquela época, ser o duque, você era os 3 poderes, né? Ele era o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele prendia, ele julgava, ele fazia tudo. Aí, primeira lei dele, por conta do puritanismo: todo aquele que fosse pego fornicando antes do casamento seria condenado à morte, teria a cabeça cortada. Aí é baixada a lei, naquela época se colocava nas barbearias e nos postos. Pegava um cartazinho, já tinha gráfica naquela época, né? Tinha impressora, colocava no poste e todo mundo via, principalmente para os homens na porta das barbearias. E aí é condenado um rapaz chamado Cláudio, uma pessoa ótima. Ele engravidou a noiva, não tinha casado, e aí era tão cruel, gente, que se colocava antes de ser condenado, obviamente, aquela pessoa que era acusada, ele era carregado, colocava num carro, tipo um carro de bois, e ele passava pelas ruas, mostrando aquela pessoa para dizer que ele era um criminoso. Aí o Cláudio, condenado à morte, não tem jeito. E aí um amigo chega para tem uma irmã dele que é novinho. O Cláudio não tinha feito nada, disse que ia casar, mas ele não permitiu. Aí um doido lá, um dos loucos que o Shakespeare criou, o Pompeu, chegou para a irmã dele, a Isabela, uma moça muito bonita, que ia ser noviça naquele dia. Não, vai lá, vai conversar com o seu Ângelo, converse com ele, peça a ele, peça pela vida do seu irmão. Aí ele vai rapidinho, aí ele chega lá, conversando com ela, e aí pede: não, bata na sua consciência, veja se você também não cometeu o mesmo crime, olhe se em algum momento o senhor também não teria feito esse tipo de coisa. Não podemos permitir isso é um abuso. Papá vai convencendo, e ela jogando máximas em cima dele o tempo todo. Aí ele vai olhando, vai pensando, e aí de repente, quando a Isabela quer dizer então que não tem jeito, aí não tem jeito, aí ele vai saindo, ele olha, vê a Isabela, vê uma mulher muito bonita, ele diz: no entanto, volte aqui amanhã. E aí a Isabela vai voltando, aí ele disse: vem aqui amanhã que à tarde a gente vai conversar e a gente te dá uma resposta. Quando ela volta no outro dia, aí ele diz que liberaria o irmão dela, desde que ela entregasse os castos tesouros de sua juventude para ele. Ou seja, o cara era um puritano, no entanto era um hipócrita, né? No entanto era um hipócrita, né? E aí, nessa alusão que eu faço a ele, que no caso é a tentação dele foi a luxúria, foi uma mulher, mas poderia ter sido corrupção pura e simples, etc. Então, a mostrar a importância, né, do juiz ter um comportamento obviamente legal, um comportamento justo, um comportamento honesto, sem que aceitasse suborno. No caso dele, o Shakespeare pega ele, vai deixando, vai colocando a Isabela, monta uma armadilha e no final ele é completamente desmascarado, né? O puritanismo dele, na verdade, era travestido exatamente para se corromper. Aí, nessa busca pelo interesse público, eu coloquei, tá aí o Duque Vicente, esse ator, é um ator hoje da Royal Shakespeare Company, até fez agora uma coisa que eu detestei, esqueci o nome dele, vocês devem ter visto muita coisa, ele está inclusive nesse último filme, aquele filme sobre Churchill, que passou recentemente.
A Royal Shakespeare Company na Inglaterra, ela tem uma força muito grande. Como eu disse, dentro do mundo, tirando o Actors Studios de Nova York, ela é a companhia que mais forma os melhores atores do mundo. E aí, esse ator, a British Petroleum, britânica, estava patrocinando a Royal Shakespeare Company, ele se retirou. Não aceitava patrocinar a British Petroleum, perderam uma fortuna de não sei quantos milhões de libras, né? E a libra vale 5 reais. Ele se retirou, não aceitou, que até prejudicou a companhia. Isso aconteceu essa semana, é só entrar que vocês encontram, né? Então, dentro dessa hora do Vicente, o hipócrita, que é esse aí, que tentou seduzir a Isabela, que ela entregar seus cachos de tesouro de juventude para assaltar o irmão, ela diz, quando ela vai falar com ele, usa essa sentença: temos estatutos muito rigorosos e certas leis muito severas, freios e bridões necessários para os cavalos rebeldes. Então, isso, por exemplo, talvez fosse o papel do Tribunal de Contas, de qualquer dos tribunais e etc., porque existem os cavalos rebeldes, aquelas pessoas que tentam infringir a lei, que tentam corromper, que tentam roubar, e esse é o trabalho dos juízes, amarrar esses cavalos rebeldes. E aí, essa que é a importância do contrato, que eu tinha falado para vocês antes, né? A importância do contrato, o quanto você, né, naquele período, você, em 1597, a importância do contrato, porque não tinha, as coisas não tinham tanto, as leis não tinham tanta força, né? Então, quando a Apócia mostra, que ele diz aqui, que ia cortar uma libra de carne, um pedaço de carne do lugar mais perto do seu coração, ele diz, com efeito, o objeto e o fim da lei estão em relação estreita com a penalidade que este documento mostra que pode ser reclamada. Jesus, avança, porque aí eu vou no... Né? Então, aí está aí o grande Al Pacino, né? Um ator gigantesco, todo mundo viu filmes com Al Pacino. Nesse filme, inclusive nessa versão, ele faz um papel mais trágico do que cômico, porque o Sherlock é uma personagem cômica, né? Aí quando ele quer o tempo todinho, aí então o Antônio vai ser julgado, vai lá pro tribunal, vão querer cortar realmente o pedaço da carne, porque ele não pagou o contrato. E aí quando vão cortar, aí o Sherlock fica o tempo todo cobrando ao Doge, que exijo a libra de carne, se não me cortar a libra de carne dele, maldição, anátema sobre a justiça de Veneza. Aí quando ele pede o ministro devagar, nada de pressa, ele só terá as causas penais estipuladas. Por favor, gente. Né? E aí a Apócia, no caso, a Apócia, há uma curiosidade muito doida, né? Que eu sempre falo nas coisas, a questão da ambiguidade que o Shakespeare tem nas sentenças dele. É como se eu pudesse falar aqui hoje da China, que hoje a China o poder está indo para o Oriente, e a China hoje está ultrapassando o Ocidente, né? E você tem um misto ali que é a coisa mais louca, se a gente puder imaginar. Você tem, do ponto de vista político, a China é comunista, e do ponto de vista econômico, ela tem o capitalismo mais exacerbado hoje do mundo. Então, o sistema político é comunista, e o sistema econômico é mais capitalista do que os Estados Unidos da América, né? Então, dessa história da ambiguidade shakespeariana, é muito curioso os senhores imaginarem que as peças do Shakespeare, Romeu e Julieta, vou só falar aqui de Romeu e Julieta bem rapidinho, que é a maior história de amor de todos os tempos, que passou por alguém em algum momento. Se você imaginar que Romeu, no período do Shakespeare, de 1293 até 1650, as mulheres não podiam subir ao palco. Então, os papéis femininos eram interpretados por garotos, meninos mais efeminados. Então, a Julieta, na maior peça de amor de todos os tempos, era um garoto. As mulheres não podiam subir ao palco, tanto que no filme, não sei se alguém viu, tem uma cena extremamente cômica com isso. E até 1653, já depois que Shakespeare tinha morrido, tem uma hora lá, uma das amantes do Charles II, aquele que cortaram a cabeça, chegou: Charles, por que você não deixa as mulheres subirem no palco, Charles? Chega disso, eu não aguento mais esses meninos. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E aí as mulheres passaram a subir ao palco e interpretarem, né? Que é uma coisa muito doida. As maiores peças de teatro que acabam gerando cinema, que acabam gerando YouTube, né? E aqui, esse discurso é bem mais longo. Esse discurso da Clemência, ele foi dito praticamente em todos os tribunais do mundo, no Ocidente todo. Que na hora, quando ele está querendo cortar um pedaço da carne do Shylock, ele diz: a Clemência está acima da autoridade do cetro do rei, né?
tem seu trono no coração dos reis. É um atributo do próprio Deus. E o poder terrestre se aproxima tanto quanto possível do poder de Deus, quando a clemência, né, tempera a justiça. Gente, por favor. Psicanalista, que o Sigmund Freud, o grande Freud que explicava tudo, o Freud o Freud era chocado com a beleza do mercador de beleza, e o Shylock, quando vai cortar o cara, ele disse, não, você tem direito a essa libra de carne, no entanto você não tem direito a uma gota de sangue, então você não pode cortar a carne dele. Se você cortar, você vai ter todos os seus bens confiscados pelo Estado. E no fim, o Antônio é solto, o Shylock renuncia ao judaísmo dele, todos ficam vivos e a peça tem um fim, um happy end, né? Um final feliz. Aqui o Henrique V, eu coloco todas essas passagens da governança pública num determinado momento, eu poderia até falar com mais verdade, mas o Henrique V inclusive está tendo agora no Netflix, se alguém quiser ver, está chegando agora Henrique IV, que esse Henrique V foi um dos maiores reis da história da Inglaterra, um rapaz que governou dos 18, morreu com 35 anos de idade. E ele, hoje, Henrique V é ensinado praticamente em várias escolas do mundo, escolas de governança, de liderança, na Inglaterra, em Portugal, business school, várias. E aqui mesmo no Brasil, a Bárbara Dora, que foi uma maior shakespeariana brasileira, que foi a mulher que praticamente, todos os atores da Globo, os grandes atores brasileiros passaram por ela. Todo grande ator, digo aqui para vocês, sem nenhum exagero, todo grande ator a nível mundial, todo ator a nível mundial, ele só se torna um grande ator se ele fizer Hamlet do Shakespeare. Todos os atores brasileiros, esses grandes, esses que estão já velhinhos, Juba de Oliveira, a própria Fernanda Montenegro, que agora completou 90 anos, todos eles fizeram papéis shakespearianos. Por quê? Porque é o papel onde você mais se aprofunda dentro da alma humana. E no Hamlet, porque ele ele tem 7 diálogos enormes falando sozinho. E é muito difícil o ator falar sozinho. Eu estou fazendo esse preâmbulo, citando, vou dar um exemplo aqui bem da atualidade. O ator Keanu Reeves, né, que fez o Matrix, né, um ator belíssimo, franco, canadense, misturado com francês e libanês. Quando ele fez o Matrix, o Keanu Reeves, que é inclusive em artes marciais, é um especialista em artes marciais, ele ganhou aquela fortuna incalculável com o Matrix, com o Matrix, né? Eles pegam aqueles filmes, eles ganham 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. O Keanu Reeves ganhou, eu acho que nas 3 coisas, ele ganhou mais de 200 milhões de dólares nas 3 franquias do Matrix. Ele foi bem caladinho, lá para o Canadá, para a cidade de Winnipeg, comprou o teatro, que para ele não vale nada, 10, 15 milhões de dólares, comprou o teatro, e passou 6 meses fazendo Hamlet. E a cidade foi invadida pelos japoneses, americanos e tal, todo mundo querendo ver o Keanu Reeves fazendo Hamlet do Shakespeare. Então o Henrique V, uma das coisas assim, que ele passa para a gente, as estratégias para você ter um controle, de como delegar e dar poder. E assim, muito, muito fortemente a história da liderança motivacional, né? Transparência e controle, que é um dos trabalhos do tribunal, e a responsabilidade. Jefferson, por favor. Eu vou começar brincando com vocês, me permitam, né? Todo mundo conhece esse gesto, né? Esse gesto extremamente deselegante, aparentemente pornográfico, e etc. que não é. Isso está no Shakespeare, está na... Esse Henrique V, ele virou rei da Inglaterra em 1408. Houve uma batalha chamada Batalha de Azincourt ou Agincourt, ou francês ou inglês. O Henrique V, ele praticamente todo mundo deve ter assistido Robin Hood, né? Eu acho que faz parte, povoou a nossa imaginação. Tem um, inclusive, muito bom com Kevin Costner. Entre as muitas coisas que transformaram a Inglaterra uma das nações mais poderosas do mundo, o maior império da história, com 34 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, que eu chamo que é uma ilha de 250 mil quilômetros quadrados, lá no canto da Europa, nevoenta, que tem período que você nem sente, que você não sabe nem qual é a temperatura, né? A Inglaterra é o maior império de todos os tempos, acima praticamente de 3 coisas, né? Obviamente o seu próprio comércio, né? O seu Estado de Direito da Inglaterra, que não tem discussão, não tem essas instâncias que tem por aqui, né?
e os seus arqueiros. Os arqueiros ingleses, daí a lenda do Robin Hood ali na floresta de Sherwood, os arqueiros ingleses, eles tinham, e aí eu digo para vocês, agora me parece que eu estou mentindo, mas se você hoje não dá mais para mentir, porque o Google não deixa, né? Nem o Google, nem o YouTube deixa a gente mentir. Se eu mentir aqui, você puxa o Google e diz que eu estou mentindo. E como eu tenho muita informação, às vezes as pessoas tentavam, em várias palestras que eu fiz há muito tempo, normalmente tentavam me... É normal, natural, você às vezes está numa palestra, ou mesmo a gente quando é estudante, os alunos tentam te emparedar, e hoje não dá mais, porque você faz a coisa, não, tá aqui, você está mentindo, não é bem isso, né? Os arqueiros ingleses, eles eram capazes de atirar 3 flechas em 1 segundo. O cara só era aceito no esquadrão se ele conseguisse em 1 segundo atirar uma flecha. Depois ele tinha que se aprimorar para... Eu não sei como é que alguém atira 3 flechas em 1 segundo, eu não consigo ver. Mas hoje, se vocês pegarem no YouTube e procurar, vocês vão encontrar, porque na Europa ainda fazem isso. Na última vez que eu fui aluno, você tinha lá os caras brincando, perto de um palácio lá, desse que a gente visita como turista, estava lá um casal bem chique, aquela coisa inglesa mesmo, não sei nem se eram da família real, da aristocracia, atirando aquelas coisas distantes, e eles eram capazes de atingir o alvo a 600 metros. Imagina, eu não entendo como é que alguém consegue atirar uma flecha a 600 metros e acertar o alvo. E aí, nessa batalha, por que eu fiz esse preâmbulo? Então, nessa batalha de Agincourt, que acontece em 1407, havia naquele... Hoje, tanto que está superado, mas França e Inglaterra, todo mundo sabe que houve a famosa Guerra dos 100 Anos, né? Que foi até 1453, que gerou, inclusive, aquela figura quase inacreditável, aquele fenômeno que é a Joana d'Arc, né? Uma menina que morreu com 22 anos, que liderou os franceses na luta contra os ingleses, né? Até quase a Joana d'Arc é um fenômeno que a gente não consegue explicar até hoje como é que uma menina, uma camponesa, conseguiu liderar todo o país para derrotar os ingleses, né? E aí, nessa batalha de Agincourt, a proporção de soldados franceses para ingleses era quase 6 para 1. Era algo em torno de 30 mil franceses para 5 mil ingleses. Como havia uma confusão muito grande entre França e Inglaterra e tal, porque em 1066, que quando começa praticamente a história da Inglaterra moderna, houve a Batalha de Hastings, e o chamado Guilherme Conquistador, Wilhelm the Conqueror, o Guilherme Conquistador derrotou a Inglaterra pela primeira vez. E lá um francês tomou conta do trono inglês. E aí ficou aquelas brigas. Aí já tinha tido a Guerra dos 100 Anos, aí teve mais confusão, eles brigaram até recentemente, até o século XIX, sempre foi aquela confusão, Inglaterra e França. E aí, quando o Henrique V vai invadindo e ganhando todas as batalhas, praticamente todas as batalhas, aí quando ele está chegando nas fronteiras da França, lá nessa cidadezinha de Agincourt, já não tinha mais ninguém. E ele, inclusive, havia uma coisa que essa guerra, ela repercute, para dizer para vocês, há quase 600 anos essa guerra repercute, porque na época, praticamente, toda a aristocracia francesa foi morta. Mais de 200 membros da aristocracia francesa, usando aquelas armaduras belíssimas, douradas, cheio de orgulho e tal, eles pereceram nessa batalha. Aí, quando, desse gesto horroroso que eu fiz aqui para vocês, quando os ingleses vão, os franceses fizeram o seguinte gesto, que eles iam cortar, porque quando eles iam atirar, esse dedo médio era muito importante. Aí eles dizem que eles iam vencer a batalha, a primeira coisa que eles faziam era cortar o dedo médio dos ingleses. E aí na batalha, graças, que eu vou já entrar agora no assunto propriamente dito, graças a poder de liderança, a capacidade a força de movimentar, a força de motivar os seus servidores, de motivar os seus soldados, eles viram a batalha. Aí quando os franceses perderam a batalha, isso foi uma derrota que envergonhou a França durante séculos, repercutindo praticamente, talvez até hoje, dentro daquele campesinato, daquela coisa que tem dentro da França, que ainda hoje tem os coletes amarelos, para não deixar dizer que eu estou mentindo. E aí, quando terminou, que os franceses eles fizeram, tá aqui, ó, o nosso dedo está todo inteiro, ninguém cortou nosso dedo. E é engraçado que isso tenha virado depois um gesto obsceno, né? Quando na verdade tem origem nessa batalha de Agincourt, narrada por Shakespeare. Né? Tanto que eu, às vezes, quando eu falo dele, aparentemente é uma figura distante, não é? Tem coisas que a gente diz o tempo todo e às vezes não sabe o que está falando sobre Shakespeare. Por exemplo, eu peguei um resfriado. Ninguém nunca tinha usado pegar um resfriado. Eu estou resfriado, eu estou gripado. É usado na peça
A minha já era domada. O Shakespeare foi a primeira pessoa a usar essa expressão. Ah, não, ele está falando grego, isso é grego para mim. É usado pelo Shakespeare dentro da peça Júlio César, usada pelo Cícero, o grande filósofo. Né? Então, às vezes, a gente fala as coisas do Shakespeare sem saber o que está dizendo. Então, esse Henrique V, com 6.000 soldados, com 6.000 cavaleiros, enfrenta 30.000 franceses. E ele, dentro da sua... o Henrique V, ele era o príncipe filho, obviamente, do Henrique IV. Ele, desde novinho, ele passou a frequentar, entrar no meio da população disfarçado como se fosse um menino comum, na adolescência, na juventude, para poder saber o que o povo pensava, para poder conhecer seus liderados. Né? Então ele foi conhecer um pouco, porque na verdade havia uma distância enorme. Um rei, todo mundo sabe que tinha a teoria do direito de vida dos reis, que vai ali até praticamente 1700. Então o rei era ungido dos céus, tanto que ele tinha um cetro, uma coroa, e etc. Era ungido dos deuses. Então era uma figura completamente, obviamente, diferente. Ele era os três poderes. Ele encarnava, ele tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E aí, ele, na batalha, o que é que ele fez? Na véspera da batalha, ele saiu caminhando entre todos os soldados com capuz, e perguntando o que cada um pensava. E foi incentivando de um por um, dizendo cada vez que cada um pensava, e etc. E isso funcionou. E aí, quando chega um Westmoreland, um dos generais, chega, majestade, não tem mais jeito, nós somos apenas, naquele momento já tinha diminuído muito, 600 soldados contra 10, 12 mil, e achando com medo que o pessoal fosse, naquela época, que fosse desertar, né? Voltar para casa. Aí, olha essas duas sentenças como são fortes, usadas pelos líderes, né? Aí ele diz: na situação em que nos encontramos, não pretendemos engajar-nos em uma batalha, mas na condição em que nos encontramos, afirmamos não pretender evitá-la, né? A coragem de ir, né? Eu gosto muito dessas duas, e eu acho que ela é usada, eu tenho certeza, ela é usada muito nas escolas como liderança, para mostrar às pessoas, para elas enfrentarem, né? E conseguirem vencer as batalhas nos seus negócios, na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, no seu dia a dia. Por favor. Tá. E aí, isso aí é uma coisa que é a humildade para liderar. O Henrique V teve essa humildade, que cabe a qualquer líder em qualquer situação, né? Ele sabe que nada pode ser alcançado sem as pessoas, e reconhece que está nas mãos de seus liderados. Então, se ele naquele momento, na véspera da batalha de Azincourt, ele tivesse falado com ele, não tivesse conseguido incentivá-los, isso pode ser para alguém que é uma campanha para deputado, que praticamente está perdido, numa campanha para presidente da República, numa campanha para governador, numa campanha para ser, até mesmo, como houve agora, para conselheiro tutelar ou qualquer outra coisa, desde o mais humilde conselheiro até a figura que tem para alcançar uma presidência de uma entidade, uma presidência de uma grande empresa, né? Então, aquelas pessoas, os seus liderados, aquelas pessoas que estão perto de você saber lidar com elas, você ter a humildade de conversar com elas, de ouvir, que talvez o Shakespeare nos ensina que seja uma das coisas mais importantes que tem no líder, obviamente, fora o trabalho, é a capacidade de ouvir os seus liderados, e a partir de ouvir seus liderados, você tomar suas decisões, né? E aí está aí o grande ator Kenneth Branagh, que eu acho que todo mundo já deve ter visto vários filmes com ele, né? Hoje ele é ator, produtor e diretor, né? E aí, duas coisas importantes, que é o companheirismo, né? E o comprometimento para que uma administração possa dar certo. Saber ouvir, a humildade, companheirismo e comprometimento. Quantas pessoas aí, gente que está no poder público, já não viram que foram destruídas, que se perderam por conta de não saber ouvir seus liderados, de não ter companheirismo, e às vezes numa ambição cega não consegue enxergar aqueles que estão ao seu redor, né? Então ele diz que o rei também seja o responsável. Então está aqui esse ator que inclusive fez o Loki, né, no Thor, deu um branco agora no nome dele, hoje é um dos grandes atores shakespearianos, está aí fazendo um maior sucesso em Hollywood, acho que todo mundo já deve ter visto ele, né? Então você tem que ser, que isso aqui eu iria falar, não vou conta coisa que é a chamada janela de Johari, que é dos americanos da administração, né? Que diz: você tem o eu cego e o eu aberto, né? Você tem que estar aberto. Então, o que é que você pensa do rei? O que é que você usava, usa a palavra rei? O que é que você pensa do seu líder? O que é que você pensa do seu presidente? O que é que você pensa do seu conselheiro? O que é que você pensa do seu deputado, né?
Então isso é muito importante saber o que os seus liderados pensam, acham de você, para que você consiga... eu até abro aqui um parênteses bem simples, não vou fazer tipo de crítica. Por exemplo, eu sou da cidade de Fortaleza, e eu estou aqui dentro do Tribunal de Contas. Como vocês sabem, as cidades de mais de 2 milhões de habitantes têm um Tribunal de Contas, né? A cidade de Fortaleza perdeu agora, recentemente, o Tribunal de Contas de Fortaleza por conta de uma ação impensada. Não agiram e acabou que o tribunal foi fechado, não tem mais Tribunal de Contas em Fortaleza, por conta de uma ação impensada de algumas pessoas que não souberam e depois tentaram reverter. Hoje o Tribunal de Contas de Fortaleza está todo mundo parado. E o tribunal não existe mais, por conta de ações impensadas, que eu diria, se pode ser problema político, mas não foi não, foi ações impensadas que geraram isso. Chega, por favor. Bom, e aí é o quinto ato, que é quando eu digo quando termina a peça, né? Então, em busca de um mundo melhor, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, sempre trazendo a imagem de otimismo, né? Olha, gente, que sentença belíssima, né? Olha que sentença belíssima. Naquele período, ainda hoje também tem um pouquinho, tem muita gente que ainda acredita em astrologia, que acredita em signo, acredita em algumas coisas. Aí e na verdade ela foi usada para o mal, porque o Cássio, quando queria matar o Júlio César, ele manipulando lá o Brutus, né? E aí eles todos orgulhosos, etc. E aí e o Brutus não quer se meter na questão, aí naquela época se atribui aos cometas, os cometas eram vistos como fenômenos, né? Com sinais de Deus, sinais do demônio, hoje não, a gente sabe quando vai chover, quando não vai, naquela época tudo era visto como um sinal de Deus, alguma coisa. Pra vocês terem ideia, gente, é uma coisa até aparentemente estúpida, até mais ou menos final do século XIX, todos os reis tinham um astrólogo. Toda vida que ele ia para uma batalha, por canto ele tinha um astrólogo, ele tinha alguém que dizia, tanto que, por exemplo, o próprio cristianismo, o Constantino, tem aquela velha história, né, que é o Inhoc signo vices, né, por este sinal vencerás, que eles já tinham matado os cristãos ali durante 3 séculos. E aí em 327 o Constantino ia para uma batalha, de repente ele tinha visto o sinal da cruz, que dizia, Inhoc signo vices, em latim, né, por este sinal vencerás. E aí ele se converteu ao cristianismo, e daí para frente o cristianismo passou a religião oficial do Império Romano. Então isso é praticamente um hábito, todos tinham algum astrólogo para fazer previsões do tempo para eles. E aí uma hora lá, ele manipulando, aí começa a falar de estrela, de eclipse, etc. Aí o Cássio diz, a culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, mas dentro de nós mesmos que consentimos em ser covardes. Essa sentença, ela é extremamente usada no mundo de língua inglesa. Houve um caso, gente, na década de 50, nos Estados Unidos, faço questão de citar aqui, até porque tem um vídeo dentro do YouTube, se alguém quiser depois checar, está lá dentro do YouTube. Houve o chamado macartismo, o senador americano cismou naquela época daquela guerra comunismo versus capitalismo, ele passou a prender, tanto que o cinema é totalmente, naquela época, totalmente marcado, o cinema americano dos anos 50 é marcado pelo chamado macartismo. Prenderam os diretores, roteiristas, praticamente todo mundo por acusar de comunismo. E uma hora lá, chegou a um ponto que ele queria, o próprio Eisenhower e o senador McCarthy queria acusar de comunista. E aí uma hora, quando numa CPI americana, no Senado americano, quando o McCarthy começou a acusar o jovem promotor, o advogado foi para cima dele e usou essa sentença. A culpa, senador, não está nas estrelas, mas dentro de nós mesmos que consentimos ser covardes. Então o senhor, daqui para frente, não ouse mais acusar, Não estou dizendo que é por isso que o McCarthy caiu, tanto que o McCarthy depois morreu desgraçado, caiu, acabou com coisa assim. Inclusive tem lá hoje para vocês verem. Por favor, tá? Então aqui, essa sentença que eu sou sempre apaixonado por ela, né? Ela em língua inglesa é linda, porque o Shakespeare, além de... eu estou sempre elogiando, mas além de todo esse enunciado, de toda essa sabedoria, ele ainda brincava com as palavras, como a língua inglesa é uma língua muito monossilábica, ele usava, então tem uma sentença em inglês que é assim, all things are ready, desculpa, não estou querendo aqui demonstrar nenhuma erudição, né?
E o inglês shakespeariano é um pouco diferente, é um inglês que tem 400 anos, mas ninguém muda. Para os senhores e os senhores terem uma ideia, é tão bonito que todos os autores, em qualquer idioma, todos os autores, mesmo Machado de Assis nosso, se você for pegar uma edição do Machado de Assis, Dom Casmurro, de 1870, 70 e pouco, quando você pegar Dom Casmurro, quando você for ler, você vai tropeçar, porque as palavras não são escritas como hoje, todas as reformas ortográficas, né? Então, todos os autores você pega o idioma e atualiza nas reformas. Shakespeare você não mexe. Você não mexe. É o mesmo inglês que foi escrito no século XVI e XVII. É o mesmo inglês. Então, all things are read if you are mais pessoa. E aí é o que ele diz na hora que ele vai para a batalha, que ele junta todo mundo. Quando ele junta todo mundo, que ele vai para a batalha, aí ele diz: tudo está pronto, se nossos corações também estão. E aí também há ainda uma coisa na sapiência, porque, como eu disse, all things are read, if you are mais pessoa, naquele período, no século XVII, não havia ainda uma distinção assim muito clara entre coração e mente. Caberia também coração ou mente. Tanto que às vezes quando eu coloco, eu penso, não, peraí, mind não é mente em vez de coração? Na época não era. Até porque a circulação do sangue é descoberta pelo Harvey em 1643, se não me engano, 20 e pouco, 30 anos depois da morte do Shakespeare, né? Então eu queria praticamente deixar aqui como uma espécie de despedida para vocês, para o tribunal, para o TCDF ainda melhor, que as coisas estarão sempre prontas, nossas mentes, nossos corações também estiverem. Muito obrigado, e se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, eu estou aqui depois de vocês terem me tolerado por praticamente 1 hora.